então dar início à mensagem. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 28. Se você puder abrir a sua Bíblia. Quem também quiser acompanhar, pode acompanhar aqui na projeção. E eu vou estar lendo a mesma versão aqui da projeção, tá bem? Quem já encontrou Lucas 1, 28? Amém, amém? Amém. Glória a Deus. E entrando o anjo, aonde ela estava, ela quem? Ok. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Diga comigo: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou dentro de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Quem pode dizer amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que nos instrui, que nos inspira e que nos edifica. Obrigado, Senhor, que a tua palavra possa ir direto ao coração de cada pessoa aqui, a tua palavra possa ser vida e luz na vida, no coração de cada um aqui, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Muito bem. Este é um texto muito precioso para nós, porque é o texto que mostra o início de tudo, do ponto de vista da terra. Obviamente que no céu, os anjos todos já sabiam que Jesus, Deus, iria deixar a sua glória e iria se fazer homem. O céu já sabia disso, mas a terra ainda não sabia que havia chegado o momento. E ali, quando o anjo Gabriel aparece a uma jovenzinha de Israel, de uma pequena aldeia chamada Nazaré, quando o anjo aparece, aquela jovenzinha com essas palavras dizendo que ela era agraciada e ela era abençoada entre as mulheres do mundo. Você é abençoada entre os anjos. O anjo já começou essa conversa com ela. Eu fico imaginando lá no céu, quando está tudo sendo decidido, que Jesus, Deus, vai se fazer homem, e Deus chama o anjo Gabriel e fala assim: você vai ser o mensageiro. Gabriel pensa assim: gente, que honra dar essa notícia. E eu fico a pensar como que o anjo Gabriel preparou aquela notícia, e quando ele se encontra com aquela jovenzinha, ele começa a elogiá-la, fala assim: você é agraciada, você é abençoada entre as outras mulheres, e porque é o seguinte, o seu ventre foi o escolhido para nascer o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E irmãos, e se o anjo estava todo empolgado com aquilo, Maria no início estava assustada, surpresa. Um anjo aparece para mim, fala comigo, e é interessante que o anjo fala assim: você vai dar à luz um filho especial,
E ela diz assim ao anjo, sim, mas como isso pode acontecer se eu sou virgem, não tenho contato com nenhum homem? Aí o anjo explica, vai ser algo sobrenatural, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele vai te cobrir e você vai ficar grávida. E Maria, aí é o seguinte, quando o anjo percebe que Maria acha aquilo estranho, daí o anjo dá um testemunho para Maria. Qual o testemunho que o anjo dá para reforçar a fé de Maria? O testemunho da prima que era já de idade avançada e era estéril. Sabem que Isabel era conhecido, do conhecimento público, que Isabel era estéril, porque ela era casada com alguém especial ali, ou seja, um sacerdote. Ela era casada com um sacerdote, assim, publicamente toda a gente sabia. Aquele sacerdote não tem filho, porque a Isabel, a esposa dele, é estéril. Então Maria sabia disso, toda a gente sabia disso, e quando o anjo diz, Maria, você vai ficar grávida, de uma maneira sobrenatural, ela pensa, como isso é possível? E o anjo diz, a sua prima, aquela que já está envelhecida, aquela que é estéril, e todo mundo sabe que ela é estéril, ela está grávida de 6 meses. E Maria, uau, a minha prima grávida de 6 meses? Então é o seguinte, Maria fala, então se cumpre em mim aquilo que Deus deseja. E quando o anjo se ausenta, Maria às pressas diz que ela faz ali a mochilazinha ali, às pressas ali, arruma a mala rapidamente e vai à cidade onde vivia a sua prima Isabel, chega lá e quando ela cumprimenta a sua prima fica extasiada e entende que algo sobrenatural está acontecendo, não é simplesmente a prima Maria que chegou, algo a mais do que isso. Ela, irmãos, Isabel, que já tinha sido objeto do milagre de Deus, do ato sobrenatural de Deus, uma mulher já envelhecida e estéril, agora está grávida de 6 meses, para ela como se não bastasse tudo aquilo fora do normal acontecendo, quando a sua prima Maria chega, ela fica extasiada. E é interessante a reação, vamos lá ver a reação de Isabel. Olha o que diz. Olha o versículo 42. Isabel, nós entendemos que é quando Maria entra na casa de Isabel, é quando ela entra, porque é no momento da saudação. Eu não sei como elas saudavam umas às outras. Olá, prima. Só de Maria falar, Isabel, a criança no ventre de Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Só de Maria falar, a própria Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha o versículo 42. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe e do meu Senhor? E 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Como que uma mãe pode supor que o movimento de uma criança é um movimento de alegria? Porque naquele momento, Isabel foi tomada pelo Espírito Santo. Olha o que diz o próximo versículo. Olha o que diz. Não, versículo 41, desculpa, é o 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Veja bem, o contato de Maria com Isabel eram 2 mulheres que eram, naquele momento, objeto do sobrenatural, objeto do milagre de Deus. As 2 tinham recebido o milagre de Deus. Maria estava grávida de alguns dias. Irmãos, nenhum médico e nenhum daqueles exames de farmácia pode constatar que alguém está grávida de alguns dias. Porque Maria, quando o anjo fala com ela e ela fica grávida, a Bíblia diz que ela não se demorou. Ela foi rapidamente se encontrar com Isabel. A gente não sabe quantos dias ela fez de viagem, mas era uma grávida de dias. Nenhum exame daqueles de farmácia ia constatar que ela estava grávida. Mas as 2 já tinham sido objetos do sobrenatural de Deus, do milagre de Deus. E quando uma se encontra com a outra, quando Maria fala olá, ou alguma coisa, alguma saudação, a Bíblia diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A criança saltou, e ela diz, é um salto de alegria, porque eu também estou alegre. E agora, Isabel, cheia do Espírito Santo, profetiza, dá uma palavra de conhecimento e profecia sobre sobre Maria, Isabel dá uma palavra de profecia e de conhecimento sobre Maria, dizendo, olha o versículo 42 novamente, por favor, vamos ver novamente. O 42 diz, bendita és tu entre as mulheres. Quando Maria ouve Isabel falando aqui, ela fala assim, alguma coisa está acontecendo aqui, porque ela tinha acabado de ouvir isso de quem?
O anjo tinha acabado de dizer, bendita és tu entre as mulheres. E agora a sua prima também revela, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E Maria já começa a ficar empolgada. Olha, a minha prima é profeta. A minha prima tem palavra de conhecimento. A minha prima está cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. E, irmãos, Isabel fala mais do que o anjo falou ainda. Fala, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E diz o seguinte, tudo que Deus falou vai se cumprir na sua vida. Naquele momento, irmãos, Maria recebe aquela palavra de conhecimento, palavra de profecia, algo sobrenatural da parte da sua prima. E aquilo mexe tanto com Maria naquele momento, irmãos. Quem já sentiu a presença de Deus? Quem já sentiu o poder do Espírito Santo? Quem já sentiu algo forte do céu? Naquele momento, imagina, Maria era uma menina nova. Sabem que Maria provavelmente tinha os seus 15 ou 16 anos de idade, que era a idade que as meninas casavam na época. Um pouquinho diferente de hoje. Há 2000 anos atrás, irmãos, Israel, aquelas pequenas vilas, pequenas aldeias, era tudo diferente. Provavelmente Maria tinha os seus 15, 16 anos, vamos colocar assim. Imagina, o anjo fala algo surpreendente para ela. Ela vai ter com a prima, algo sobrenatural aconteceu com a prima, está grávida. Aquela que era estéril e envelhecida. Agora é o seguinte, a prima fala as mesmas palavras que o anjo falou com ela. Confirmação, diga assim comigo, confirmação. Irmãos, naquele momento, Maria fica cheia de Deus. E sabe o que ela faz? Sabe o que Maria faz quando ela fica cheia de Deus? Atenção aqui. Sabe o que Maria faz? Ela responde a Deus com um cântico novo. Diga assim comigo, respondeu a Deus com um cântico novo. Aquele cântico não existia, aquele poema não existia. Aquilo foi uma resposta de adoração a uma experiência com Deus. Foi uma resposta de adoração a um encontro com Deus. E o tema nosso nesta manhã é justamente isso. O Natal inspira adoração. O próprio anúncio do Natal já inspirou adoração. Inspirou a adoração de Isabel. Inspirou a adoração de Maria. A seguir, pouco depois, você vai ver que há outros cânticos que surgem. Por exemplo, o cântico dos anjos, quando Jesus nasceu. Mas podemos dizer que este aqui foi o primeiro cântico que foi composto como inspiração do Natal. O que é o Natal? O Natal é o nascer do Filho de Deus, o nascer do Salvador, o nascer de Jesus. E quando esse nascimento é anunciado, é algo tão espetacular para o planeta Terra, para a humanidade, é algo tão sensacional, que o seguinte, Maria ficou tocada, Isabel ficou tocada, e do coração de Maria saiu aquela adoração. Eu quero dizer o seguinte, a partir da adoração de Maria, muitas outras experiências de adoração surgiram do Natal. Como eu disse, vamos ver o cântico dos anjos, vamos ver outros tipos de adoração. Mas passados 2000 anos, o Natal ainda inspira adoração. Quantos entendem que o Natal inspira adoração? Quantos adoraram o Senhor aqui nesta manhã? Mas eu quero dizer o seguinte, quando Maria percebeu que aquela criança especial estava no seu ventre, aquilo provocou nela adoração. Eu quero dizer o seguinte, você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, quando Jesus nasce dentro de si. Quando o Natal se realiza em sua vida individual, assim como se realizou na vida individual de Maria. Quando o Natal se cumpre na sua vida pessoal, do seu interior flui uma resposta a Deus, uma adoração. No dia que quem se lembra no dia que você recebeu Jesus como seu Salvador? O dia do seu Natal espiritual, o dia do nascimento do Salvador no seu coração. Quem se recorda desse dia lindo? Daquele dia em diante, há um hino de adoração, há uma música, há um cântico de adoração que brota do seu interior. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Quem tem um cântico novo para cantar ao Senhor? E qual cântico que foi esse que Maria cantou? Vamos ler, Lucas 1:46. Lucas 1:46, vamos ler que canção que foi composta de uma hora para outra, sem caneta, sem papel, de memória,
Ou seja, algo que brota espontaneamente do coração de Maria, uma jovenzinha de 16 anos, vou ficar aqui pelos 16. Vamos ler Lucas 1:46, que cântico, o primeiro cântico de Natal. Diga assim comigo, o primeiro cântico de Natal. Ele foi entoado por alguém que teve a experiência de Jesus nascer no seu interior. Quero dizer o seguinte, que você possa ter também, por muitos dias da sua vida, essa experiência de adorar a Deus, porque Jesus está no seu coração. Amém? Vamos ver então a expressão, o cântico de Maria, Lucas 1:46. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos nos pensamentos de seus corações. Depôs dos tronos dos poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Glória a Deus. Irmãos, este cântico de Maria, que podemos considerar como o primeiro cântico de Natal, este cântico, ele é preciosíssimo, ele é riquíssimo, ele é lindíssimo. E os irmãos sabem que a igreja nos primeiros anos foi muito perseguida, nos primeiros séculos. A igreja começou a ter paz mesmo, paz no 4º século. E a igreja começou a se reorganizar visivelmente a partir do 4º século. E a partir do 6º século, começou-se a dar muita importância ao cântico de Maria. E o cântico de Maria foi difundido de diversas formas. Ou seja, várias coisas foram feitas e em várias ocasiões esse cântico passou a fazer parte da liturgia da igreja também. Tamanha a importância dele. Ao ponto em que no século XVIII, aquele famoso compositor, Johann Sebastian Bach, compôs o Magnificat, que é uma obra, né, em orquestra e com 5 coros, e que é muito famoso, se você depois pode pesquisar, né, no YouTube e ouvir o Magnificat. E o seguinte, porque há uma riqueza nesse cântico de Maria. Através do cântico de Maria, nós podemos perceber quem era ela. Quem ela era, porque a Bíblia não há muitas coisas escritas na Bíblia sobre quem era Maria. Mas os grandes estudiosos da Bíblia, ao longo dos séculos, que pesquisaram sobre Maria, eles entenderam que esse cântico de Maria, ele não poderia ser o fruto, algo composto por uma jovenzinha de Nazaré, com 15, 16 anos de idade, que não tivesse instrução. Porque há 2000 anos atrás, mesmo Israel sendo um país com cultura elevada, é verdade que as mulheres tinham menos acesso à alfabetização e ao conhecimento. Elas tinham muito acesso, mesmo em Israel, há 2000 anos atrás. Os irmãos sabem que no Oriente Médio, há 2000 anos atrás, mesmo em Israel, entende? A questão do lugar da mulher era um lugar de menos importância, e principalmente numa aldeia pequena na Galileia, em Nazaré. É o seguinte, a grande maioria das mulheres não eram alfabetizadas. A grande maioria, e as que eram alfabetizadas, não tinham acesso às escrituras. Como os homens tinham, não tinham acesso no sentido de estudar, de ter tempo para dedicar a isto, porque as atividades, as tarefas que eram atribuídas às mulheres ocupavam o seu tempo todo. Mas os grandes estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos, ao estudarem Maria, através do cântico que Maria compôs, eles perceberam que ela não era uma jovenzinha normal. Eles perceberam que uma pessoa com 16 anos, sendo mulher, numa aldeia insignificante de Israel, compôs o cântico, e ao estudarmos o cântico, vamos ver que ele é profundo e rico e com exatidão teológica. É um cântico que é composto por várias partes do Velho Testamento. Entenda bem, não foi algo que Maria simplesmente pensou e falou.
Como eu e você aqui, se eu disser aqui para vocês aqui, compõe aqui um poema, uma música, e vocês vão criar letras. Não, as letras aqui deste cântico são bíblicas, são todas tiradas das Escrituras. Isto só pode ter sido feito por alguém que era conhecedor das Escrituras, por alguém que tinha acesso, que estudava, que lia e que entendia. E mais, os estudiosos chegaram à conclusão de que a exatidão, a precisão teológica, a maneira que Maria coloca os textos, a ordem, a composição, é de alguém que não apenas conhecia o texto teoricamente, como alguém que o vivia e que o aplicava à sua vida. Porque o que Maria conseguiu fazer foi, todo esse cântico de Maria, ele é quase como se fosse uma coxa de retalhos. Ela vai buscar textos importantes do Velho Testamento em que Deus fez coisas maravilhosas. Ela não vai buscar em um único lugar, apesar de que a principal inspiração dela foi Ana. Aquela Ana que era estéril e que orou a Deus e ficou grávida do profeta Samuel. Lembra que quando Ana ficou grávida, ela cantou ao Senhor. Lembra que ao cântico de Ana, na Bíblia? Se você colocar o cântico de Ana e o cântico de Maria ao lado, há muita semelhança entre eles. Maria se inspirou muito no cântico de Ana, porque Ana estava recebendo e ficou grávida de maneira sobrenatural. E Maria também percebe que ela ficou grávida de maneira sobrenatural. Então, se Ana fez um cântico, eu quero fazer um cântico. Só que ela faz muitas alterações em relação ao cântico de Ana. E ela vai buscar alguns momentos chaves da história de Israel. E ela pega alguns textos bíblicos chave. E a maneira que ela coloca esses textos no seu cântico mostra que ela era uma pessoa inteligente, com muita sabedoria, e ela conseguiu encaixar a sua própria experiência dentro da história bíblica, dentro do texto bíblico e dentro do seu cântico, há uma coerência. E a história dela está ali. Então você vê o seguinte, você vê uma parte do cântico de Ana, você vê textos soltos do Velho Testamento, mas todos com muito significado, relacionados ao que estava acontecendo com ela, e no meio do cântico, a própria experiência dela. Então, irmãos, esse cântico mostra muito sobre Maria, quem ela era. Sabem que a Bíblia, graças a Deus, que os evangelhos, eles destacaram a pessoa de Jesus. E os evangelhos todos começam com o nascimento de Jesus. Mas na época da igreja primitiva, os pais da igreja tinham acesso a vários outros textos que nós não temos hoje na nossa Bíblia. Porque é o seguinte, dos vários textos que foram escritos na época da igreja primitiva, posteriormente foram selecionados aqueles que foram considerados inspirados pelo Espírito Santo, e esses passaram a fazer parte daquilo que chamamos de o cânon bíblico. São os livros inspirados. Mas, na época dos pais da igreja, dos apóstolos, ainda não havia o cânon sagrado do Novo Testamento, só havia o cânon sagrado do Velho. O cânon sagrado do Novo ainda não tinha sido selecionado, escolhido. Então eles tinham acesso a vários textos e vários escritos. E um deles falava de Maria. Ainda bem, não precisamos de ter esses textos na nossa Bíblia. Ou seja, é alguém que escreveu contando a história de Maria. E esse texto que existe sobre Maria, no primeiro século, esse texto fala um pouco sobre Maria. Então, abre parênteses, vou abrir parênteses, daqui a pouquinho eu vou fechar o parênteses, vou falar de algo que não está na Bíblia, tá bem? Mas é um texto, ou seja, que era lido pelos cristãos, alguns tiveram acesso nos primeiros séculos, que fala que Maria também foi o resultado de um nascimento sobrenatural. Também Maria, o nome da mãe de Maria também era Ana. E Ana, a mãe de Maria, era estéril. E ela orou por muitos anos para ter um filho. E quando Deus disse que ela ficaria grávida, a mãe de Maria, a Ana, Deus disse, você vai ficar grávida e a sua filha vai ser alguém especial dentro do propósito de Deus na terra. Então, quando Maria nasceu, por um ato sobrenatural também, por um milagre também na sua mãe, que era estéril, a mãe dela procurou os sacerdotes e foi ao templo. E contou a história. E eles fizeram lá um teste para se ela poderia ficar lá no templo a estudar as Escrituras. Então, esses escritos que existem nos primeiros séculos,
eles afirmam que Maria ficou a estudar as Escrituras na Bíblia desde os 5 anos de idade até os seus 15 anos de idade, 10 anos de estudo sistemático. E quando ela inteirou 15 anos, chegou a idade de se casar. As meninas que têm 15 anos esquecem isso, isso aqui é 2.000 anos atrás. Então, Maria, quando estava com a idade de 15 anos, e ela voltou para Nazaré, entenda bem, ela saiu do templo de Jerusalém, voltou para Nazaré para se comprometer para casamento, e foi quando então o anjo apareceu para ela. Esse texto, como eu disse, não está na Bíblia, mas era um texto que estava disponível para os cristãos, existe ainda hoje, esse texto disponível. Se isto é verdade, se isto é facto, segundo os estudiosos, os grandes estudiosos da Bíblia, isso explica a capacidade, a inteligência de Maria ao compor este cântico. Entenda bem, Maria era diferenciada. Alguns podem pensar, ela era uma jovenzinha do interior, ela é lá do interior. Não, mas Maria, ela tinha um nível de conhecimento de Deus. E você vê até como o anjo fala, quando o anjo fala com ela, a resposta que ela dá. Quando ela vai a Isabel e a comunicação que elas têm mostra que Maria era alguém diferenciado. É interessante que Maria, ao compor esse cântico, e esse cântico, como eu disse, fica famoso em todo o mundo por 2.000 anos, é um cântico que mostra o avivamento que Deus trouxe naquela data, naquela época. Vamos ver então, frase por frase, primeiro versículo aí. Versículo 46, Lucas 1, 46. Vamos de uma maneira bem rápida. Eu vou tentar sintetizar o máximo aqui. Imagina só. Maria, volta a dizer, tem uma experiência com o anjo, tem uma experiência com a sua prima, está cheia do Espírito Santo. Maria percebe que foi a sua presença que fez a criança no ventre da sua prima mexer. E quem viria a ser aquela criança que mexeu? Quem viria a ser? João Batista, a prima dela estava grávida de João Batista. Entenda bem, tudo faz parte do alinhamento de Deus, o alinhamento profético de Deus. A prima dela está grávida de João Batista, que vai ser o precursor de Jesus. As crianças têm um contato de ventre para ventre. Uau! Aí é o seguinte, quando Maria recebe a palavra de conhecimento, o dom, através da sua prima Isabel, provoca nela uma adoração. Diga assim comigo, o Natal inspira adoração. Então, a primeira parte do cântico de Maria é: a minha alma engrandece ao Senhor. A verdadeira adoração, adoração em espírito e verdade, é aquela adoração que você adora a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Maria sabia diferenciar a alma de espírito. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Alma, diga assim comigo, minha mente, meus pensamentos, a minha vontade, os meus sentimentos e as minhas emoções. Maria não tinha medo de engrandecer a Deus com a sua alma. Sabem que nos dias de hoje há algumas pessoas que são muito chatinhas. Alguém está a adorar na igreja e fala assim: aquela adoração é de alma. Gente, eu entreguei a Deus, não foi só o meu espírito, foi minha alma também. A minha alma pode engrandecer ao Senhor. Pode ou não pode? Dá uma salva de palmas a Jesus. A sua alma pode engrandecer ao Senhor. O seu corpo pode engrandecer ao Senhor. Os salmos estão cheios de textos que diz para nós o quê? Darmos brados de júbilo. Para nós dançarmos. O que é dançar? É engrandecer a Deus com o seu corpo. Algumas pessoas querem ser tão espirituais que ela diz assim: eu não quero engrandecer a Deus, adorar a Deus com o corpo e com a alma, só com o espírito. Irmãos, tudo bem, a adoração perfeita, a adoração espírito e em verdade. Mas a adoração espírito e em verdade, ela não exclui o corpo e a alma, porque você é um ser só. Na adoração espírito e em verdade, você vai ter expressões físicas e da alma, sentimentos, emoções, calafrio. Aleluia! Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. O que mais?
E ela separa. E o meu espírito se alegra em Deus. Uau! Maria reconhecendo que ela é só uma mulher, um ser humano. E ela diz que ela tem um Deus e que é o Salvador dela. Se ela precisa de um Salvador, ela é pecadora. Sim ou não? Maria está admitindo que ela é uma mulher normal e que é pecadora, porque ela assume: o meu espírito se alegra em Deus, que é o meu Salvador. Se ela precisava de um Salvador, é porque ela tinha cometido pecado. Veja bem, ela diz: o meu espírito se alegra em Deus. Sabe que a alegria de Maria não era a alegria da carne natural, humana. Não aquela alegria que você vai ter quando você receber uma prenda de Natal. Quem vai ficar alegre quando receber uma prenda de Natal? E quem vai ficar alegre mesmo sabendo qual já é a prenda? Eu acho tão curioso, as pessoas na época de Natal já sabem o que está lá no embrulho e ficam na expectativa: o que vai ser? O que será? Será que qual vai ser a sensação que eu vou ter? Aleluia! Aí abre, você fala assim, tipo Mr. Bean, né? Foi você que comprou, rapaz. Sabem? Quando Maria diz, olha aqui, irmãos, quando Maria diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ela está falando que é uma alegria. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo, meu espírito, ela está dizendo assim, é uma alegria de dentro para fora. É uma alegria que não tem a ver com circunstâncias humanas, experiências externas. É uma alegria de dentro para fora. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quantos já experimentaram a alegria que vem de dentro para fora? Alegria interior, do coração, de experiência com Deus. É isso que estava se passando com Maria. Então é o seguinte, irmãos, o verdadeiro Natal expressa uma verdadeira exaltação de Deus. Maria começa o seu cântico exaltando a Deus. Ela não podia começar de outra maneira. Quero dizer o seguinte, nós temos que começar por exaltar Jesus. Exalta Jesus nessa manhã, diz: bendito seja o Senhor, obrigada, minha alma te adora, minha alma te bendiz, minha alma engrandece o teu nome, Senhor, meu espírito se alegra em ti, bendito é o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus, somos povo de Deus. Aleluia. Próximo. Olha o que ela diz a seguir no seu cântico: porque atentou na baixeza da sua serva. Uau! Eu nem sei se a gente usa essa palavra, baixeza, hoje. Você tem uma baixeza. Sua Alteza, você tem uma baixeza. Sabem, o que Maria está a dizer aqui? Porque atentou na baixeza de sua serva. Esse texto, a gente vai ver ao longo do cântico de Maria, que ela sabia as implicações do que estava a acontecer com ela. Ela sabia que ela estava grávida do Messias. Atenção, irmãos, é o mais importante aqui. Maria sabia que estava grávida do prometido das nações, do desejado das nações. Só que, por séculos, os judeus aguardavam a vinda do desejado das nações, do Messias. Essa era a expectativa de toda a religião judaica. E é normal que as pessoas pensassem que o tal Messias iria nascer através de quem? De um príncipe? É o filho de um rei? Ou descendência real? Ou pelo menos o Messias deveria ser o filho de um sacerdote? Ou do sumo sacerdote, ainda seria melhor? Ou pelo menos de um nobre, um membro do Sinédrio, do Senado ali de Israel. E Maria entende o seguinte: gente, desde quando eu nasci, eu ouço sobre a vinda do Messias. E toda a gente está na expectativa. Ele vai nascer de quem? Quem é a pessoa-chave especial? Quem é o nobre? Quem é o príncipe? Quem é o filho de sacerdote, ou de fariseu, ou de religioso, de líder de sinagoga? Quem é a família especial que vai gerar o Messias? Naquele momento, Maria percebeu que Deus passeou por Israel e não foi a casa do sumo sacerdote, nem de um sacerdote, nem de um fariseu, nem de um líder religioso, nem de um membro do sinédrio. Deus foi a uma mulher, a uma jovenzinha simples, de uma aldeia insignificante da Galileia. Então Maria diz assim:
Eu engrandeço a Deus porque Ele atentou em alguém de classe social desfavorecida. Deus escolheu uma pessoa de classe social sem status. Deus escolheu esta pessoa para trazer o seu filho. Porque o anjo falou claramente com ela. O ente que vai nascer é filho de Deus, é filho do Altíssimo. Ela sabia disso. Ela sabia quem ela carregava. E ela fala, Deus não me excluiu da lista porque eu sou pobre. Deus não me excluiu da lista porque eu sou pequena, porque eu sou de uma família simples, de uma aldeia pequena. Esse é o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas. A partir desta situação, nós podemos ver que não há grandes e nem poderosos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus sempre vai trabalhar naqueles que estão com os corações abertos. Aí o próximo texto continua. Versículo seguinte. Pois eis que desde agora... Não, é antes. E, olha, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Essa parte não está no Cântico de Ana e nem nos outros textos do Velho Testamento. Aqui Maria conseguiu incluir no seu cântico algo da sua experiência própria. Veja bem, o anjo chegou em Maria e disse, bendita és tu entre as mulheres, és agraciada. A seguir a prima disse, bendita és tu entre as mulheres. Ela já tinha ouvido aquilo quantas vezes? Anjo disse. Uma pessoa disse. Aí agora ela profetiza. Olha como é que ela sabia quem ela estava a carregar em seu ventre. O que ela profetiza? A partir de agora, todas as gerações, e 2000 anos se passaram, a partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela entendia que aquele ente que estava no seu ventre iria mudar os povos, as nações e as gerações para tudo sempre. E ela deu uma profecia. Toda gente, em todas as gerações, vão dizer que eu sou feliz, que eu sou abençoada, porque eu fui a escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo. Próximo texto. E ela fala, por que eu engrandeço a Deus também? Porque Ele me fez grandes coisas. Porque me fez grandes coisas o poderoso. E é interessante que no original, a expressão o poderoso aqui é mesmo um dos atributos de Deus. Ele é o todo-poderoso. Entende? Então Maria está dizendo o seguinte, gente, lembra que o anjo disse para ela? O anjo falou com Maria, olha, a sua prima que é velha e estéril está grávida, porque para Deus nada é impossível. Então Maria entende o seguinte, tudo isso está a acontecer porque o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então ela exalta um atributo de Deus. Sabe que a nossa adoração deve exaltar os atributos de Deus. Sabe que uma das melhores maneiras para você começar a adorar, quando você está sentindo meio seco, frio, indiferente, começa a exaltar os atributos de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é forte, Deus é bom, Deus é... Que mais? Olha, você começa a falar do que Deus é, e aquilo enche o seu coração de fé. Então Maria disse, grandes coisas fez, porque me fez grandes coisas o poderoso. Parei. E fez grandes coisas o poderoso. Então ela exalta um atributo de Deus. Diga comigo, Deus é todo poderoso. Fala para o pessoal que está ao seu lado, Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para fazer algo grande na sua vida, porque grandes coisas fez o poderoso. Depois ela destaca um outro atributo de Deus. Qual é o outro atributo de Deus? Ele é? Diga comigo, Ele é santo. Ela diz assim, santo é o seu nome. Então, o segundo atributo de Deus. Agora é o seguinte, ela percebe o que está acontecendo aqui. Gente, o meu Deus, Ele é todo poderoso. E o meu Deus é santo. Se Ele é santo, Ele não tem nada a ver com o pecado. E a humanidade está em pecado. O que Deus fará com esse filho? Porque se Deus é santo e é todo poderoso, o que Ele vai fazer? Aí ela entra com o próximo atributo de Deus. Maria destaca 3 atributos de Deus. O próximo é, e a sua misericórdia é de geração em geração aos que o temem. Então Maria, por isso que eu disse, da precisão teológica dela, não há nenhum erro teológico, ela mostra assim, Deus é todo poderoso.
Deus é santo, a humanidade está em pecado. Como que Deus vai lidar com isso? Se Ele é santo e é todo-poderoso, Ele vai destruir a humanidade? O que Maria entende é, Deus encontrou uma forma de, sendo santo e todo-poderoso, não ter que destruir o pecador, mas Ele vai conseguir destruir somente o pecado. Ele vai destruir o pecado sem destruir o pecador. Então ela junta esses três atributos de Deus. Ele é poderoso, Ele é santo, mas Ele é misericordioso para com aqueles que o temem. Quantos aqui temem ao Senhor e provam da sua misericórdia em todos os dias da sua vida? Quantos querem provar da misericórdia do Senhor? Irmão, Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo, porque Deus é santo e poderoso, mas Ele também é misericordioso. Glória a Deus. Próximo. Aí agora ela diz assim, com o seu braço agiu valorosamente. Sabe, ela vai buscar alguns textos do Velho Testamento, de situações grandiosas onde Deus agiu. Como, por exemplo, quando Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão egípcia. Deus agiu com um braço forte. E ela vai buscar, com o seu braço agiu valorosamente. Então, olha o que Maria faz. Ela coloca o nível da sua experiência comparada ao nível das grandes realizações de Deus na história. Maria entende que ela está vivendo um momento histórico, um momento profético ao ficar grávida de Jesus. Ela entende o seguinte, houve um dia que Deus libertou o seu povo do Egito. Ele agiu com um braço forte. Ele está novamente agindo com um braço forte hoje. Ele vai tirar todo o seu povo do seu pecado. Quem entendeu? Então, ela vai buscar também textos de que Deus libertou o povo do exílio. Ela vai buscar textos que Deus derrotou a idolatria de Israel. Ela vai buscar textos em que mostra Deus agindo na nação de Israel e providenciando a salvação do mundo. Ela vai compondo essas partes e ela entende que a experiência dela está nesse alto nível. Ela entende que a experiência dela, sabe, eu, irmão, eu e você podemos ter vários níveis de experiências com Deus. Todos são maravilhosos. Mas Maria percebe que a experiência dela é de outro nível. Ela entende que a experiência dela é a promessa que Deus fez aos patriarcas. Ela entende que a promessa dela é o que vai mudar a história do mundo para sempre. E ela então começa a buscar esses textos do Velho Testamento, diz, com o seu braço agiu valorosamente. E ela diz, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. O que ela quer dizer com isso aqui? Ela está dizendo o seguinte, os soberbos pensavam que a história ia ser mudada por alguém especial. E ela já grávida entenda bem, ela entende já que o filho dela vai nascer numa cidade pequena, desvalorizada em Israel, Nazaré. Deus está quebrando paradigmas, conceitos. E ela, se calhar, ela pensava também, o Messias tem que nascer em Jerusalém, ou seja, tem que crescer, nascer em Belém, mas tem que crescer em Jerusalém, se calhar. Ele tem que ser de uma família especial, ele tem que ser nobre, porque ele, Messias, vai libertar o povo de Israel do Império Romano. Irmãos, e quando ela está grávida do Messias, ela pensa assim, gente, Deus dissipou a soberba, os pensamentos soberbos dos poderosos, dos grandes, porque Paulo fala em Coríntios, na carta que ele escreveu aos Coríntios, Paulo fala que sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Paulo mostra que a sabedoria do mundo está baseada na intelectualidade, no raciocínio, na razão, na lógica. Mas ele diz que Deus confunde a sabedoria do mundo, porque a sua sabedoria é superior à sabedoria do mundo. E Maria já tem uma percepção disso. Ela está dizendo o seguinte, gente, o pensamento dos poderosos, dos religiosos de Israel, dos sacerdotes, do Império Romano, eles não entenderam nada. Olha onde Deus vai trazer o Messias, em Nazaré. Próximo versículo, 52. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Maria como ela tinha aquela percepção que era comum em Israel, ouça aqui, Maria tinha aquela percepção que era comum em Israel. O Messias vai libertar o povo do Império Romano. Os reis romanos vão cair, os governadores romanos vão cair. E Maria, naquele momento, tem aquela percepção e ela fica deslumbrada e ela pensa assim, gente, olha os caminhos de Deus,
Olha o que Deus faz. Irmãos, o que Maria está dizendo, sabe o que Maria está antecipando as bem-aventuranças? Sabia disso? O que Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, na verdade, Maria já estava antecipando as bem-aventuranças. Ela está dizendo o seguinte: Deus vai exaltar os humildes serão exaltados, os pequenos serão confortados e elevados. Então ela está dizendo, se Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Sabe, Maria tem percepção do reino vindouro. O reino vindouro é um reino de justiça social, é um reino em que Deus vai alterar as condições da terra. Claro, a única coisa em que ela estava equivocada é porque ela pensava que aquilo iria se processar em poucas décadas. Ela não sabia que iam passar muitas gerações. Mas é o seguinte, mas a promessa ainda está de pé. O reino de Deus virá. Amém? O reino de Deus será estabelecido. E é um reino de paz, de justiça. Como você pode dizer amém? Versículo 54. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Então Maria entende o lugar dela no alinhamento profético, no cumprimento profético, ela entende o lugar dela. Ela entende que, desde quando Deus fez uma aliança com Abraão, a aliança implicava um descendente. Amém? Quem lembra disso? O descendente de Abraão seria o escolhido, o Messias. E Maria entende, por isso que eu dei aquela introdução aqui, dizendo que ela era conhecedora do texto bíblico das Escrituras. Maria entende que aquilo que foi prometido ao patriarca Abraão e que Deus iria desenrolar ao longo dos séculos das gerações, Maria percebeu através de mim. Sabem, apesar dela ter percebido tudo isto, como que ela disse? O que ela disse naquele versículo? Volta lá, por favor. Apesar de perceber a grandeza que se passava na vida dela, o que ela disse no versículo 48? Olha o que ela diz no 48. Eu sou serva do Senhor. Eu estou aqui para exaltar o meu Deus. Eu sou apenas uma serva para cumprir a vontade de Deus. Sabe, irmãos, Maria, ela tornou-se o exemplo de um cristão. Como um cristão deve se portar. Maria tornou-se o exemplo da primeira pessoa que recebeu Jesus no seu interior, ainda que fisicamente falando. Maria percebeu isto, mas ela manteve um coração sério. E agora tenta imaginar comigo no dia da crucificação de Jesus. Será que não fazia confusão para ela? Imagina aquele dia que ela está com o apóstolo João, diante da cruz, Jesus todo ensanguentado, prestes a morrer, e aquelas palavras do anjo que não saíam da sua memória. O que o anjo disse? Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Altíssimo. Ele vai herdar o trono do seu pai Davi e o seu reino será eterno. Como é que ela conjugava a palavra do anjo de 33 anos antes com Jesus crucificado? Maria, irmãos, com certeza como mãe, fisicamente, naturalmente falando como mãe, ela chorou a morte de seu filho Jesus. Chorou. Mas ela tinha se tornado uma mulher de fé nessa caminhada. E esse cântico mostra que ela sabia quem ela era e o que se tinha se passado nela. E mais, ela sabia, de alguma maneira, até sabia mais do que João Batista. Que João Batista, quando esteve preso, mandou perguntar a Jesus se era ele mesmo. Maria nunca teve essa dúvida. Maria esteve ali. Maria esteve pronta quando Jesus ressuscitou. Sabe, irmãos, Maria tornou-se o exemplo de um cristão, de um ser humano que entende que o nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa. E o nascimento de Jesus é capaz, é suficiente para mudar a história do mundo todo. E ela ficou naquela promessa, naquela confiança. Eu quero dizer o seguinte, às vezes você olha numa situação da sua vida
e você já recebeu uma palavra de Deus, você tem a sua confiança em Deus. Mas talvez você olha para uma situação difícil e não consegue conjugar a palavra de Deus para a sua vida e aquele momento difícil. Eu quero dizer o seguinte, não importa o que aconteça, fique com a palavra de Deus. Ainda que saibamos que algumas coisas nós só saberemos o porquê na eternidade. Ainda que algumas coisas nós desfrutaremos, muitas coisas desfrutaremos aqui nesta vida. Mas ainda que muitas das coisas boas vamos desfrutar na eternidade. O importante é você saber quem nasceu no seu interior. Quem nasceu no seu interior? Você tem coragem de responder a Deus com um cântico de adoração, como Maria respondeu? Fique de pé, por favor. Você tem coragem de responder a Deus com um cântico como Maria respondeu? Os irmãos do louvor. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Aleluia, aleluia. Todos repitam comigo uma oração, por favor. Todos em voz alta. Diz assim, eu recebo Jesus como Filho de Deus, que se fez homem e morou entre nós e morreu na cruz para o perdão dos meus pecados. Eu recebo Jesus, o seu Natal, o seu nascimento no meu interior. Vem Jesus nascer em meu coração, ser o meu Salvador, no nome de Jesus. Aleluia. Quem fez esta oração hoje pela primeira vez na sua vida, é porque você hoje entendeu que Jesus nasceu para ser o Salvador. E se Maria, quem aqui honra Maria? Nós honramos Maria. Mas ela própria reconheceu que ela precisava de um Salvador. Ela disse, meu Deus, meu Salvador. Se você hoje aceitou Jesus como seu Salvador, é porque você reconhece que tem pecados e precisa de perdão. Aleluia. Olha, você que aceitou Jesus hoje como Salvador, olha aqui para mim, mesmo lá na galeria, lá no balcão, aqui. Quem aceitou Jesus hoje como Salvador? No final deste culto, eu queria que você viesse aqui à frente, falar comigo, eu queria orar contigo. Tá bem? Amém. Vamos expressar a nossa adoração mais uma vez ao Senhor.